Que bom que você está assistindo o canal da Esperança, que bom que você ligou a televisão bem agora no Vida e Saúde. Se você já estava assistindo, melhor ainda, continue com a gente. O Vida e Saúde tem dicas de culinária, dicas de saúde, dicas de beleza. Durante toda essa semana a gente conversou sobre a saúde do casal e hoje o nosso foco é saúde da mulher, prevenção do câncer. E a gente também vai conversar um pouquinho sobre comunicação no relacionamento. É muito importante, a gente precisa se comunicar bem para que o nosso relacionamento também fique melhor ainda. E a receita de hoje é queijo de amêndoas. Você já pensou nessa possibilidade? Eu também não havia pensado e olha, me surpreendi com o resultado que você vai conferir aqui comigo. Daqui a pouquinho o Felipe vai trazer essa receita. Agora é hora de papo. E o papo no plantão de hoje é saúde da mulher. Doutora Daniela, doutor Luiz Fernando, são médicos lá da clínica do Cevisa. A gente costuma falar clínica, mas lá não é clínica, né? Lá é o Cevisa. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, viu? De nada, obrigado você, Teru. Olha, a gente vai falar sobre a saúde da mulher. E sempre quando a gente fala sobre o câncer, mais especificamente, a gente acaba entrando no assunto, na questão de prevenção. Por que é tão importante a prevenção e o diagnóstico inicial do câncer, doutor? Porque o câncer é uma doença que, depois de um estágio avançado, ele é muito mais difícil de você tratar e controlar. Então, é muito mais inteligente você ter uma vida saudável que previne o câncer e também tomar algumas medidas de precaução para diagnosticar precocemente, do que você depois tentar enfrentar uma doença muito mais avançada, né? Uhum. Se ele está restrito a um local só, é pequeno, é muito mais fácil de tratar do que um tumor que ganhou a circulação e está em vários lugares do corpo, né? Por isso é tão importante. Agora é o seguinte, doutora Dani, a gente sempre ouve, recentemente a gente ouviu de uma grande atriz, a Angelina Jolie, que fez a mastectomia como forma de prevenir o câncer. E eu sei que os médicos, em geral, não veem assim a forma de prevenção de uma maneira muito otimista. Tem um fator hereditário que a gente não pode descartar, mas você acredita que é possível outras maneiras de prevenir o câncer? Com certeza, né, Teru? Quando a pessoa já tem o câncer, o que ela vai fazer é retirar a mama, né? Então, para prevenir, você não tira. A mesma coisa é uma perna. Para evitar de ter um problema na perna, você vai retirar a perna. Essa não é a maneira mais saudável da gente prevenir. Então, você é uma maneira meio drástica, né? E agressiva para o organismo também, né? Então, nós cremos, né, que você tendo uma alimentação saudável, estilo de vida saudável, você já vai evitar de ter, mesmo que hereditariamente você já tenha uma predisposição para isso. Porque o gene ele vai ser alterado ou não, engatilhado, se você estimular ele com hábitos nocivos. O gene que eu herdei, o hereditário que está lá, a gente, é involuntário, a gente não tem controle, né? Mas a gente pode, você usou uma expressão muito feliz aí de apertar o gatilho ou não. Ou não. A genética não é destino, né? Se você tem pais que tiveram câncer, não necessariamente você vai ter. Agora, se você, além da genética, viver uma vida que favorece, o câncer então acaba surgindo, né? O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e também o câncer de colo de útero também entra aí como um dos mais assim ameaçadores para as mulheres. A forma de prevenir, o estilo de vida, a alimentação, que a doutora Dani acabou de citar aqui, acaba sendo também um fator de prevenção do câncer de colo de útero, doutora? Então, o câncer, de maneira geral, você se previne com um estilo de vida saudável como um todo. Aquilo que você come, bebendo água, fazendo exercício, evitando cigarro, evitando bebida alcoólica, controlando os níveis de estresse, tendo uma saúde emocional positiva, relacionamento com Deus. Tudo isso, você tendo uma vida equilibrada, você tem um estilo de vida anti-câncer, que acaba prevenindo a maior parte deles. Agora, esses dois cânceres têm diagnósticos precoces diferentes. Por exemplo, o câncer de mama, você pode detectá-lo numa fase mais inicial através de uma mamografia. O câncer do colo de útero, você pode diagnosticá-lo numa fase inicial através do exame de Papa Nicolau. Então, são duas técnicas diferentes para descobrir o câncer no momento onde ainda é possível um tratamento com sucesso.
Agora, o câncer ele é uma doença relativamente silenciosa. Se não é feito o exame, dificilmente vai se descobrir o diagnóstico dele, porque não é uma doença que normalmente vai ter sintoma até alcançar um estágio mais avançado, né? Exatamente, por isso a importância desses exames, né? Nós preconizamos um estilo de vida saudável como a principal forma de prevenir, mas não dispensamos o uso de mamografia ou de um exame do preventivo, por exemplo, né? E médicos e enfermeiras também especializados em fazer o exame clínico, também, principalmente da mama, né? Eles também já ajudam também a detectar precocemente caso tenha um nódulo que seja maligno mesmo. Doutora Dani, que dica, que recomendação que você dá para as mulheres que vivem um momento assim da modernidade, eu diria, que é muita correria, é uma sobrecarga emocional às vezes muito grande, porque ela tem que lidar com casa, trabalho e outras coisas mais. Que dicas você dá, que recomendações você dá para as mulheres que estão nos assistindo agora? O primeiro de tudo é refletir, né? Ter um momento para refletir para onde que está indo, que às vezes as pessoas estão indo para algum lugar, trabalhando que nem loucas, querendo ser super mulheres hoje, né? E esse fator, só o fator estresse, já é um fator de risco para ter qualquer tipo de doença, inclusive o câncer. Então a mulher precisa parar, refletir o porquê que ela está trabalhando, se é necessário realmente, né, para ajudar o esposo, ter uma vida assim ativa também da parte de cuidados, né, com a alimentação, prestar atenção, né, que tipo de alimento que ela está buscando para não comer sempre aquela na correria, ter um tempo de fazer o exercício físico, né, de ter o prazer de estar perto dos filhos, de casa e equilibrar, porque se ela mesma não colocar um limite, ninguém vai colocar por ela, né? Então é importante a gente se autoconhecer e ter essa sensibilidade para administrar, né, o tempo, realmente, inclusive. tem coisas que só a gente pode fazer por nós mesmos. É verdade. Gente, tá bom, muito obrigada. Amanhã a gente tem mais Papo de Mulher aqui. Você continua acompanhando a doutora Daniela Cano, o doutor Luiz Fernando Sela, que são colaboradores, que são médicos lá no Centro de Vida Saudável e estarão com a gente aqui amanhã de novo falando sobre a saúde do casal. Até amanhã, gente. Agora, você acompanha comigo uma conversa sobre comunicação entre o casal. Dr. Johnny, tudo bem? Tudo bem, Tero. A gente sabe que muitos problemas entre os casais são causados pela má comunicação. O que seria uma comunicação eficaz entre casal? Eu sempre costumo dizer que comunicar, muitas vezes, a gente não comunica apenas com as palavras. Tanto é que as palavras comunicam em torno de 7 a 10% daquilo que a gente fala. Ou seja, a gente comunica muito com os gestos, com o olhar, com o movimento da cabeça, tom da voz, entonação. Então, eu até diria que a comunicação entre casal, no casal, está em primeiro lugar, até antes da questão da sexualidade, porque se não tiver uma boa comunicação, muitas vezes você não vai ter a atividade íntima, você não vai ter um contato mais íntimo com aquela pessoa. Então, e outra coisa, às vezes os casais, eles acabam começando o seu relacionamento, aí vem os filhos, o que ocorre? Dá-se atenção maior para os filhos. Eles se esquecem muitas vezes de cuidar da relação conjugal. E aí quando os filhos vão embora, cada um já formou sua família, sobra apenas os dois novamente. Percebem que não cultivaram. E aí eles parece que, muitas vezes eles falam assim, parece que a gente é meio estranho em casa, a gente não se conheceu ao longo da vida toda, nos dedicamos para os filhos. E alguns casais, mesmo nessa situação, continuam se dedicando para os filhos e esquecem de nutrir o próprio relacionamento, né? Agora, você falou aqui, Johnny, de uma consequência assim, mais a longo prazo da falta de comunicação. E a curto prazo, o que a falta de comunicação pode gerar entre o casal? A curto prazo, o que ocorre geralmente é aquela questão de assim, às vezes o homem ou o rapaz fala para a moça alguma coisa, por exemplo, de manhã, digamos, a moça não entendeu direito, não compreendeu, mas só que dela também não perguntou o que realmente ele quis dizer, e aí o que acontece? Os dois vão pro dia meio talvez brigados ou
desentendidos. Desconectados. Né? Desconectados. E aí quando chega em casa, muitas vezes o marido ou o namorado, às vezes, que se encontra com a namorada, ele às vezes não sabe o que está acontecendo, mas ela ficou com aquilo na cabeça, geralmente a mulher fica com mais pensando a respeito daquilo. Ou seja, ocorrem conflitos mais imediatos. E que poderiam ser resolvidos por uma boa comunicação, você acredita? Exatamente. Então, se não há comunicação, esses conflitos vêm com mais frequência. E eu diria até algo, Teru, que muitos dos nossos problemas que a gente tem de relacionamento é por uma comunicação ruim. A gente não se comunica direito. Agora, Johnny, é coisa difícil o marido tá assistindo lá o jogo de futebol, e aí chega a mulher e quer saber uma opinião dele sobre alguma coisa importante para ela. Ou então ela chega, benzinho, vamos discutir a relação. Ai. Me fala uma coisa. A gente precisa, você também está pensando aí, né? Dicas de como um casal pode usar a melhor hora, usar a melhor maneira, usar a melhor estratégia na comunicação entre os dois, Johnny. Então, você já citou um aspecto, de repente encontrar o melhor momento. Veja, o que a gente poderia nutrir e aprender a ser mais nesta vida é ser um melhor ouvinte. Se a gente conseguir já desenvolver essa habilidade de ouvir mais e não querer falar, isso já vai ser um bom progresso no relacionamento, um bom começo. Mas, Johnny, tem gente que quer também que o outro, que o cônjuge, que o namorado, adivinhe o que está pensando. Porque tem pessoas que têm dificuldade de se expressar e exige que o outro tenha uma sensibilidade além da normalidade. Exatamente. Pô, ele não está percebendo que eu estou aqui com uma cara triste, chateada, que meu coração... Não, você tem que externar. E geralmente são as mulheres que reclamam disso, né? E eu diria até o seguinte, mulheres, falem especificamente aquilo que você gostaria que o seu marido, namorado, ou enfim... soubesse, porque senão muitas vezes ele não vai saber mesmo. Tem algumas diferenças entre homem e mulher. Precisa ser mais direto então a mulher. Com o homem é bom ser mais direto. E para os homens eu diria, aprenda a ser mais sensíveis e ouvir as emoções também de quem está lhe falando e assim por diante. Então, escolher o momento certo. Né? Tá. Se você, por exemplo, está fazendo alguma outra coisa, pare aquilo que você está fazendo e dê atenção, então. Ah, mas eu não posso parar naquele momento. Tudo bem, então é melhor você falar para a pessoa assim, olha, eu não posso parar nesse momento de fazer isso que eu estou fazendo, vamos conversar então em outro momento, mas quando estiver conversando, olhe nos olhos, se vire para a pessoa que está falando, não fique assim, né? Ah, então, fala aí, Teru, entendeu? Se vira, se posicione, olhe nos corporal, olhos, não é? Acompanhe com a cabeça. Se por acaso você não entende alguma coisa, é outra dica, né? Pergunte, espera aí, eu não estou entendendo isso que você está falando. Ou então, se por acaso você quer que a pessoa que está te ouvindo entenda, após você acabar de falar, pergunte para ela, você entendeu aquilo que eu falei? Uhum. Me repita então, peça um feedback dela. Uhum. Aí a pessoa repete aquilo que você disse. Se foi aquilo que ela entendeu, né? Aquilo que ela entendeu. Uhum. E por isso que muitas vezes a comunicação não depende daquilo que a gente fala, depende do que o outro entende. Uhum. Então, pergunte, você entendeu aquilo que eu falei? Me repita o que eu falei. Aí ela vai te repetir, se for o que foi, tudo bem. Se não, não foi bem isso que eu expliquei. Na verdade é isso aqui. Agora, para que isso ocorra, Teru, exige tempo, né? Tem que investir. Exige um esforço. E isso que a maioria dos casais muitas vezes não querem fazer, né? Tem que priorizar, gente. As coisas não acontecem assim por acaso. Precisa trabalhar, precisa exercitar a vontade. Às vezes eu preciso abrir mão do meu tempo, abrir mão ali do meu futebol, né, Johnny? Porque a pessoa que está aí do seu lado, a pessoa que está com você, ela vale mais do que um momento aí de esporte. Às vezes ela precisa de você naquele momento. Enfim, obrigada, Dr. Johnny. Nada. Agora é hora de conhecer a culinária de hoje, que é queijo de amêndoas. Uma possibilidade completamente impensada até bem pouco tempo atrás, né, Felipe? Com certeza. O Brasil, a gente ainda tem muita dificuldade de encontrar produtos que não sejam de lactose, né, que não sejam ali da vaca e do boi. Então, hoje eu trouxe para vocês uma opção muito fácil, prática, não tem nada de difícil de ingredientes para a gente achar. Então eu acho que é um queijo válido para você fazer em casa e se deliciar com essa receita. Você
tem várias opções de queijo de castanha, mas você vai apresentar pra gente hoje o queijo de amêndoa. Queijo de amêndoa caseiro. A gente consegue ver no pronto que a gente consegue até fatiar ele e deixar ele em fatia. Ai, que delícia. Então vamos lá, Felipe. O que você vai usar nessa receita? Para os ingredientes, eu vou usar 3 xícaras de amêndoas fervidas e sem cascas. Então ela tem que estar aí pelo menos 15 minutinhos em água fervendo para soltar a casca. Vou usar também... E daí, você vai explicar como é que solta essa casca, né, Felipe? Ferveu a água, colocou a castanha dentro da água, ela já fica com a casca soltinha. Então daí você dá uma pega, espremida. passa na mão, tira a casca, separa 3 xícaras de castanha, de amêndoa, né? E aí, só reservar. Tá. Reservou, a gente vai usar então 2 xícaras de polvilho azedo e 1 xícara de maisena. E vou usar sal a gosto, mas vai mais ou menos 1 colher de sopa. Tá. Para quem aí quer colocar menos, coloque. Temos também de 3 a 4 dentes de alho. Eu vou utilizar 1 cebola, pequena ou média. E vou usar 2 xícaras de palmito. 2 xícaras de palmito. Bom, você está conferindo aqui com a gente a receita de queijo de amêndoas, mas a gente vai fazer essa receita daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não.